Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, nós hoje à noite, com a graça de Deus, estamos pretendendo começar outra série de exposições bíblicas. Desta feita, nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Por vários meses estivemos nos detendo na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. E concluída a exposição da carta aos Gálatas, nós agora começaremos a considerar estas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Eu não sei como os irmãos se sentem quando nós começamos uma exposição de um novo livro, de uma nova carta do Novo Testamento. Eu sei como eu me sinto. E eu confesso que cada vez que começo o estudo de uma carta, para mim é uma aventura, como se eu não soubesse realmente aquilo que pode acontecer. Para mim é um privilégio enorme, meus irmãos, é até, não sei o termo para descrever, eletrizante, alguma coisa assim, poder começar a abordar um novo livro do Novo Testamento. Claro que todos nós já lemos várias vezes essas cartas, mas nem sempre temos a oportunidade de nos afeiçoarmos a um livro como esse, como temos feito, estudando não apenas de passagem, mas durante 6 meses, 8 meses, um ano, como várias vezes temos feito em várias outras cartas, em vários outros livros bíblicos. E é uma experiência sinceramente emocionante
podermos acompanhar o apóstolo Paulo e penetrar mais na sua intimidade e na vida daquelas igrejas em que o apóstolo Paulo passou nas suas viagens missionárias, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, e sendo empregado como instrumento para a transformação daquelas vidas, e através daquelas vidas transformadas, da instituição de novas congregações, de novas igrejas em novas cidades, e dessas verdadeiras revoluções que aconteciam naquelas sociedades e naquelas cidades através da pregação e da proclamação do Evangelho. E é assim que eu me sinto, iniciando mais uma vez o estudo de uma nova carta, de um novo livro bíblico com os irmãos. Evidentemente, eu não pretendo, hoje à noite, abordar toda a passagem que eu li. Li o capítulo 1, todo ele, apenas para que os irmãos comecem a se familiarizar com o conteúdo desta carta. Perdoem. Mas eu hoje não farei mais do que introduzir os irmãos a algumas informações relevantes acerca do autor, da cidade, da igreja, da carta e dos propósitos do apóstolo Paulo ao escrever essas duas cartas, especialmente a primeira, que estamos começando a considerar, endereçada à igreja de Tessalônica. Hoje pela manhã, nós estivemos relembrando a passagem que o presbítero Jonas leu há pouco, a meu pedido, em Atos, no capítulo 19, 17, os 9 primeiros versículos, aonde Lucas, de maneira inspirada, registra algumas informações históricas acerca do estabelecimento da igreja na cidade de Tessalônica, quando o apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, depois de haver anunciado o evangelho na cidade de Filipos, a primeira cidade europeia a ser evangelizada através do apóstolo Paulo, o apóstolo se dirigiu à cidade de Tessalônica e ali, meus irmãos e irmãs, anunciou o evangelho durante 3 sábados, arrazoando, expondo e demonstrando como, de fato, todo o Antigo Testamento anunciava a Cristo Jesus, o Messias, e como aquelas profecias do Antigo Testamento encontravam cumprimento na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo o costume de Paulo, ele foi procurar os judeus e ali na sinagoga arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Os irmãos lembram também como, em decorrência da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica, alguns judeus foram convertidos, não apenas alguns judeus, mas um número grande de gregos piedosos também aceitaram a fé, e ainda mulheres piedosas e distintas da sociedade de Tessalônica foram convencidas acerca da genuinidade, da veracidade da mensagem pregada e se uniram à igreja de Cristo, passando a se constituírem nos primeiros membros da igreja ali na cidade de Tessalônica.
houve também reação negativa, especialmente da parte dos judeus, que com inveja do sucesso da obra evangelística de Paulo ali entre os gregos piedosos na cidade de Tessalônica, alvoroçaram a cidade, lançando mão de alguns homens, para usar a própria linguagem bíblica, da malandragem, ficavam ali vagando sem ocupação nas praças da cidade de Tessalônica, e então causaram grande confusão, arrastando a Jason e alguns irmãos, aonde o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam hospedados na cidade de Tessalônica, e Paulo só escapou das acusações injustas, inverídicas, que foram levantadas contra ele, porque não se encontrava naquele local. E os irmãos lembram como o apóstolo Paulo foi obrigado então a fugir de Tessalônica, e então se dirigiu para a cidade de Bereia, aonde anunciou o evangelho, e o evangelho foi muito bem recebido pelos judeus, que passaram a ser descritos como mais nobres do que os judeus de Tessalônica, porque sem prevenção contra a mensagem do apóstolo Paulo, de fato consultavam as escrituras do Antigo Testamento para verificarem se as coisas eram de fato assim como o apóstolo Paulo estava anunciando. Mas os judeus de Tessalônica foram até Bereia quando souberam que Paulo estava ali anunciando o evangelho, e ali então excitaram a multidão, perturbaram o povo, e o apóstolo Paulo novamente teve que fugir de Bereia e se dirigiu para a cidade de Atenas, aonde também anunciou o evangelho. Havendo deixado a igreja de Tessalônica de maneira tão prematura por causa da perseguição, o apóstolo Paulo se encontrava preocupado acerca da situação da igreja ali naquela cidade e das perseguições que a igreja estava enfrentando. Então, depois de reunir-se com Timóteo e Silas, enviou Timóteo de Atenas à cidade de Tessalônica de volta, para ali então encorajar e animar aqueles irmãos e trazer notícias acerca de como as coisas estavam andando lá em Tessalônica depois da ausência do apóstolo Paulo. Depois Paulo saiu de Atenas, se dirigiu para Corinto, aonde permaneceu por pelo menos 1 ano e 6 meses anunciando o evangelho, e foi ali, quando Paulo se encontrava na cidade de Corinto, que Timóteo retornou de Tessalônica, trazendo notícias alvissareiras, positivas, sobre o estado da igreja na cidade de Tessalônica. E foram essas notícias que o apóstolo Paulo recebeu da igreja de Tessalônica, que o levaram a escrever as 2 cartas que hoje, com a graça de Deus, nós estamos começando a estudar. Apenas algumas informações para que os irmãos conheçam um pouco melhor o pano de fundo histórico da cidade, da igreja, da carta e dos propósitos do apóstolo ao escrever as cartas endereçadas à igreja de Tessalônica. Com relação à autoria da carta, não temos muito a dizer, a não ser ressaltar o fato que a carta é atribuída não apenas ao apóstolo Paulo, mas também aos seus auxiliares. Os evangelistas Silvano, que também tinha outro nome, Silas, e Timóteo. Os irmãos lembram como na segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo evangelizou ali na igreja de Tessalônica, ele se fez acompanhar não mais de Barnabé, de quem se havia se separado,
mas de Silvano ou Silas, outro nome, para a mesma pessoa. Um judeu que havia sido encarregado de comunicar as decisões do concílio de Jerusalém, descrito no capítulo 15 do livro de Atos, às igrejas, e que foi escolhido pelo apóstolo Paulo para ser o seu companheiro de viagem durante a sua segunda viagem missionária. Depois, em Listra, Paulo arrebanhou também Timóteo, que passou a cooperar com ele durante as suas viagens missionárias e os dois se tornaram evangelistas queridos do apóstolo Paulo e trabalhavam sob a sua direção e sob a sua autoridade apostólica. A autoria da carta, portanto, é não apenas de Paulo, mas também de Silas e Timóteo, como lemos no verso 1 do capítulo 1. Mas provavelmente a substância da carta é do apóstolo Paulo. E, de qualquer modo, é impossível distinguir que contribuições Silas e Timóteo teriam dado a esta carta. E, de uma maneira ou de outra, isso não faz tanta diferença, afinal de contas, Silas e Timóteo eram extensões do apóstolo Paulo, naquele ofício temporário de evangelistas que trabalhavam debaixo da direção e debaixo da autoridade apostólica. E, de um modo ou de outro, a carta é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. As informações aqui contidas são todas elas verídicas, genuínas, acuradas, inerrantes e selecionadas pelo próprio Espírito Santo através desses homens, de conformidade não apenas com as necessidades da igreja de Tessalônica, mas para suprir as necessidades da igreja de Cristo no decurso da história até o seu segundo retorno em glória, para a consumação plena das suas promessas e estabelecimento do estado eterno. A cidade de Tessalônica, irmãos e irmãs, havia sido fundada no ano 315 a.C., por um dos oficiais de Alexandre o Grande, chamado Cassandro, em homenagem à sua esposa, que era meio-irmã, irmã de Alexandre o Grande, por parte de pai, e que tinha exatamente o nome de Tessalônica. E assim a cidade foi fundada, prosperou rapidamente, tornou-se a capital da província romana da Macedônia e a maior cidade da Macedônia. E na época em que esta carta foi escrita, a cidade de Tessalônica tinha aproximadamente, segundo os historiadores, cerca de 200 mil habitantes. Não era uma cidade pequena. Às vezes somos levados a imaginar que porque estamos aqui no século 21 e vivemos em cidades tão populosas, as cidades daquela época poderiam ser cidades pequenas, talvez de 1.000, 2.000, 5.000 habitantes, mas não. Tessalônica era uma cidade grande, com cerca de 200 mil habitantes, e uma cidade estrategicamente localizada. Ela se localizava numa baía, era uma cidade portuária, e ao mesmo tempo estava localizada às margens de uma das principais vias romanas da época, que integrava o Império Romano, a conhecida Via Ignácia. E em função dessa localização estratégica, a cidade havia se tornado um centro comercial importantíssimo, e para ali recorriam pessoas de várias nacionalidades a trabalho, em comércio, e aonde havia comércio próspero, havia os judeus. E lá vários judeus haviam se dirigido, se estabelecido, a ponto de haver uma
sinagoga judaica, onde o apóstolo Paulo anunciou as suas atividades missionárias em Tessalônica, pregando o evangelho, demonstrando que Jesus era de fato o Messias prometido. A igreja de Tessalônica havia sido fundada não mais do que alguns meses antes do apóstolo Paulo escrever esta carta. Se nós lermos no livro de Atos, aquelas informações que lemos há pouco, podemos ter uma ideia equivocada de que o apóstolo Paulo, ou as atividades missionárias de Paulo em Tessalônica, duraram apenas 3 semanas, porque nós lemos no versículo 2 que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Mas os estudiosos do Novo Testamento, e desta carta em particular, eles são unânimes no sentido de entender que as atividades missionárias de Paulo em Tessalônica, elas não se limitaram a essas 3 semanas. Essas 3 semanas, os 3 sábados, fazem referência apenas à atividade missionária inicial de Paulo nas sinagogas. Mas, ao que tudo indica, Paulo demorou-se mais do que 3 semanas, alguns meses ali, anunciando o Evangelho. Se conclui isso pelo fato de que, quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós lemos o apóstolo Paulo agradecendo, porque, quando ele se encontrava em Tessalônica, recebeu mais de uma vez ofertas provenientes da cidade da igreja de Filipos, o que nos induz a concluir que Paulo passou mais do que simplesmente 3 semanas, porque teve a oportunidade de receber mais de uma vez ofertas provenientes da igreja de Filipos. Também a carta aos Tessalonicenses faz referência à conversão de muitas pessoas gentílicas, e outras informações nos levam a concluir que o apóstolo Paulo passou pelo menos um pouco mais do que 3 semanas anunciando o Evangelho, não apenas a judeus nas sinagogas, mas também, como era seu costume, na ágora, nas praças ali da cidade, quem sabe na casa de Jason também, e em outras oportunidades que Deus concedeu para que Paulo anunciasse ali o Evangelho. A igreja de Tessalônica era uma igreja predominantemente gentílica. Havia judeus ali convertidos, mas, segundo as informações em Atos e na própria cartas aos Tessalonicenses, nós concluímos que a maioria da igreja era composta de crentes gentios, isto é, de pagãos, adoradores de ídolos, que haviam se convertido e, com a graça de Deus, deixando os ídolos, passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, como lemos no verso 9 do capítulo 1 que lemos há pouco. O trabalho missionário ali foi muito bem sucedido, especialmente entre os gentios. E aquela cidade entregue aos ídolos, aquele paganismo oriental, tão conhecido da história na época, foi exposta à pregação com graça, com poder, e o Espírito Santo de Deus agiu através da pregação do apóstolo Paulo, e várias pessoas, meus irmãos e irmãs, foram arrancados daquela idolatria que imperava também ali na cidade de Tessalônica e chegaram ao conhecimento salvador do Deus vivo e verdadeiro e passaram a depositar a sua confiança e a sua esperança no retorno glorioso do seu Filho, segundo as promessas, instruções, ensinos do apóstolo Paulo durante aqueles meses, provavelmente, que passou ali na cidade
de Tessalônica. Quando Timóteo retornou de Tessalônica e se encontrou com Paulo na cidade de Corinto, irmãos, trouxe boas notícias acerca da igreja de Tessalônica. Paulo estava bastante apreensivo. Se os irmãos observarem o capítulo 3, o início do capítulo 3 dessa carta, poderão perceber como é que Paulo se encontrava ali na cidade de Corinto, com relação às suas lembranças daquela igreja jovem, da qual ele foi obrigado a se afastar por causa das perseguições. No verso 1 do capítulo 3, nós lemos ele dizendo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, porque quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. E a partir do verso 6, ele fala da alegria que sentiu com as notícias que recebeu, através de Timóteo, do estado da igreja de Tessalônica. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, meus irmãos, foi assim que essa carta foi escrita. Depois de anunciar ali o Evangelho, depois de ter as suas atividades missionárias interrompidas em Tessalônicas por causa da perseguição, e de ter que fugir para Bereia, de lá para Atenas, de lá para Corinto, angustiado com relação às suas preocupações de como estaria aquela igreja nova, não havia tido tempo de receber todas as instruções que o apóstolo Paulo gostaria de haver fornecido à igreja, experimentando perseguições como igreja nova ainda. Paulo estava preocupadíssimo acerca da situação da igreja. Não aguentava mais esperar. E não aguentando mais uma oportunidade de ir até a igreja, ele preferiu ficar sozinho em Atenas e ali enviar Timóteo, para que Timóteo pudesse dar continuidade à obra missionária, instruindo a igreja, encorajando a igreja, animando a igreja, confortando a igreja, através da pregação do Evangelho e do ensino da vontade de Deus àquela igreja. Mas depois de já ter deixado Atenas e já ter ido para Corinto, lá em Corinto Timóteo chega, e chega com essas notícias que nós acabamos de ler. E podemos imaginar Timóteo chegando e conversando com Paulo e dizendo: Paulo, meu irmão, apóstolo, graças a Deus a igreja vai indo bem. Apesar das provações, apesar das perseguições,
E apesar de ser uma igreja nova, a igreja vai muito bem. E Timóteo certamente narrou para Paulo, e Paulo mesmo já vinha tendo notícias acerca da repercussão da fé daquela igreja nova estabelecida ali na cidade de Tessalônica. A ponto de Paulo dar graças a Deus nas suas orações, recordando-se diante de Deus da operosidade da fé daqueles irmãos. Não era uma fé inoperante, era uma fé operante. Da abnegação do amor daqueles irmãos de Tessalônica. Era um amor abnegado. E da firmeza, da esperança daqueles irmãos no retorno de Cristo Jesus em glória. E de como aqueles irmãos tinham saudades do apóstolo Paulo, como desejavam vê-lo, e como vinham caminhando bem, progredindo bem na vida cristã, no conhecimento do Evangelho e no testemunho cristão, que se expandia não apenas na cidade de Tessalônica, mas durante esses poucos meses, já havia sido conhecido na província da Macedônia, até na província mais ao sul da Grécia, na Acaia, e diz o apóstolo Paulo que até por toda parte, em outros lugares, estava se tornando conhecida a fidelidade, a fé, a confiança, o amor abnegado e a esperança firme e sincera daquela nova igreja estabelecida ali na cidade de Tessalônica, em meio a tantos problemas, tantas dificuldades e tantas perseguições. Meus irmãos, na realidade essa foi uma das motivações que fizeram com que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta à igreja de Tessalônica, essas cartas à igreja de Tessalônica. Uma das motivações que fizeram com que Paulo escrevesse essa carta, um dos propósitos da sua carta, foi exatamente expressar a sua alegria pelo progresso, pelo avanço daquela nova igreja estabelecida em tão poucos meses de vida. E Paulo não pôde deixar de expressar esse seu contentamento, essa sua satisfação, essa sua gratidão, essa sua alegria pelo desenvolvimento, pela fidelidade, pelo avanço, pelo testemunho, pelo progresso daquela nova igreja estabelecida na cidade de Tessalônica. Mas ele não quis apenas expressar a sua alegria. Ele fez isso porque queria também encorajar aqueles irmãos a avançarem mais e mais na vereda dos justos, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: meus irmãos, parabéns, vocês estão indo muito bem. E em tão poucos meses, apesar de tantas tribulações e de um ministério limitado nosso no vosso meio, por causa das perseguições que fizeram com que tivéssemos que sair daí, vocês estão andando muito bem. E por isso eu escrevo, não apenas para parabenizá-los, mas também para encorajá-los a avançarem mais e mais, a progredirem mais e mais, porque na vida cristã nós jamais podemos parar. Ou nós avançamos, ou nós declinamos. E Paulo sabia disso muito bem. E ele escreve para animar a igreja e encorajar aqueles irmãos a perseverarem firmes na provação, nas perseguições, e a continuarem a manifestar cada vez mais aquela fé operosa, aquele amor abnegado e aquela esperança firme nas promessas, especialmente do retorno em glória do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, infelizmente,
o relato de Timóteo não continha apenas boas notícias. Ele também narrou a Paulo que a igreja experimentava alguns problemas, até próprios das circunstâncias em que a igreja se encontrava e próprios também de uma igreja nova, como a igreja de Tessalônica. E pelo conteúdo das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, em resposta ao relato que Timóteo trouxe acerca da situação da igreja, nós podemos perceber que a igreja estava enfrentando alguns problemas. E, portanto, o propósito do apóstolo Paulo não era apenas manifestar alegria e encorajar a igreja a avançar, mas também, como lemos no capítulo 3, no versículo 10, reparar algumas deficiências da fé daqueles irmãos. Capítulo 3, verso 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Na realidade, portanto, se tivéssemos que dar um subtítulo à igreja dos Tessalonicenses, poderíamos dar o título, de acordo com o conteúdo, de uma igreja que progride, e ainda poderíamos acrescentar um outro subtítulo, reparando as deficiências da fé. Porque uma igreja que progride não significa que não apresente deficiências na sua fé e na sua vida. E isso também estava acontecendo com relação à igreja de Tessalonicenses. E com base no conteúdo dessas cartas, irmãos, nós podemos perceber que dentre os problemas ou as deficiências percebidas por Timóteo na igreja dos Tessalonicenses ou de Tessalônica, estava uma inquietação com relação às tribulações que estavam ocorrendo. Era preciso que a igreja fosse confortada nesse sentido e lembrada de que as provações fazem parte da vida cristã. Paulo já havia ensinado isso quando esteve na igreja, ele menciona isso no capítulo 3, no versículo 3, que eu li há pouco, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Mas a tribulação não é fácil. E aqueles irmãos estavam ali sendo perseguidos, não apenas por gentios, como vemos durante mesmo a presença do apóstolo Paulo e as suas atividades missionárias ali, segundo o relato de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que lemos há pouco, mas também estavam sendo perseguidos por próprios patrícios, gentios, que estavam se voltando contra aqueles que haviam renegado os ídolos, rejeitado os ídolos, e haviam, deixando os ídolos, se convertido ao Deus vivo e verdadeiro. Isso havia ocasionado perseguição por parte também dos gentios. E aquela igreja se encontrava, portanto, nessa situação aflitiva, angustiante, de perseguição, tanto de gentios como de judeus, sofrendo, e o apóstolo Paulo precisava animar a igreja e dizer: não estranhem, meus irmãos, que essas coisas estejam acontecendo, é assim mesmo. É parte da reação à fidelidade de vocês e ao bom testemunho que vocês estão tendo, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança, que essas perseguições se levantem, e os irmãos não devem esmorecer por causa disso,
e mesmo estando com vocês, eu já havia predito que isso iria acontecer, experimentamos isso acontecer no nosso ministério lá, e os irmãos estão passando por essas circunstâncias exatamente como consequência do amor de vocês pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. Perseverem, continuem firmes. Mas havia esse problema, havia inquietações decorrentes das perseguições que a igreja, pelas quais a igreja estava passando. Também o conteúdo da carta indica que, provavelmente, por influência negativa dos judeus, estava se levantando acusações falsas contra a sinceridade e a integridade do apóstolo Paulo no exercício do seu ministério. Isso levou o apóstolo Paulo a lembrar a igreja de como foi a sua estadia entre eles, da sua fidelidade, da maneira frutuosa como ele trabalhou entre eles, da sua pureza no seu ministério. E no capítulo 2 dessa carta, como nós teremos a oportunidade de considerar em domingos posteriores, o apóstolo Paulo argumenta, como vou ler agora, no capítulo 2, os irmãos podem acompanhar uma sessão apenas para que os irmãos tenham uma ideia daquilo que estava acontecendo na igreja. O apóstolo Paulo, tendo notícia dessas insinuações acerca que estavam tentando minar a sua autoridade apostólica e, consequentemente, o seu ensino, Paulo teve que lembrar a igreja, dizendo: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós de Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino, glória. Havia certamente, irmãos, como estava acontecendo em outras igrejas, pessoas, provavelmente ou certamente judeus, que ali estavam chegando e estavam insinuando que havia insinceridade do apóstolo Paulo, que ele provavelmente não passaria de mais um daqueles muitos filósofos que percorriam a via Ignácia, pregando as suas filosofias, e assim tentavam minar a autoridade apostólica e destruir a influência do seu Evangelho.
e era possível que uma ou outra pessoa ali estivesse já dando ouvidos a essas insinuações. E o apóstolo Paulo foi obrigado não apenas a expressar a sua alegria e encorajar a igreja, mas também, meus irmãos, a defender o seu ministério, lembrando a igreja da sua sinceridade, do seu labor, da sua labuta e das manifestações da graça e da misericórdia de Deus que acompanharam o seu anúncio do Evangelho. Dentre as notícias inquietantes que o apóstolo Paulo recebeu também, estava o fato de que havia na igreja pelo menos algumas pessoas que estavam sendo tendentes a retornarem à impureza própria da vida anterior deles como gentios. E o apóstolo Paulo escreve a carta encorajando aqueles irmãos a se absterem da impureza sexual própria da vida pregressa pagã deles, mas absolutamente imprópria para aqueles que foram regenerados e feitos novas criaturas em Cristo e que devem agora viver em pureza e não em impureza ou em imoralidade. E o apóstolo Paulo é obrigado a lembrar a igreja disso e a exortar aqueles irmãos à prática da santidade, dizendo no início do capítulo 4, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver, a agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada dia mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. E era, portanto, como podemos inferir dessas admoestações do apóstolo Paulo, provável, meus irmãos, que alguns membros da igreja de Tessalônica estivessem sendo tentados a retornar à vida lascívia, imoral, na conduta, como eles viviam antes, e através da influência que eles ainda poderiam ter naquela sociedade moral da época em que eles viviam, de retornar àquelas práticas. E o apóstolo Paulo, provavelmente ouvindo esse alerta de Timóteo, dizendo: Paulo, eu percebi isso, pelo menos um irmão, aquele, ainda não compreendeu bem a natureza da santidade que nós, como crentes em Cristo, devemos viver. E ainda estão se arriscando ali em situações de conduta moral absolutamente imprópria para a nossa condição. E o apóstolo Paulo escreve a carta relembrando aqueles irmãos de que foi para a santidade que Cristo nos libertou e que nos salvou, e que nós devemos viver não mais em impureza, como vivíamos antes de sermos alcançados pela graça salvadora de Cristo, mas em pureza e em santidade diante de Deus. Havia também, meus irmãos, não quero ir muito longe, e vamos ter a oportunidade de considerar essas questões em detalhe, problemas relacionados especialmente à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na realidade, a segunda carta aos Tessalônicos se concentra exatamente nesse tema. Quando nós queremos saber um pouco mais acerca da parousia, acerca da vinda do Senhor Jesus em glória, acerca do arrebatamento e daqueles acontecimentos que acompanharão a segunda vinda de Cristo em glória, é para estas cartas que nós corremos, porque nelas nós encontramos sessões
onde o apóstolo Paulo esclarece as dúvidas que existiam ali ainda na igreja de Tessalônica. Eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme, mas ainda havia dúvidas acerca da condição dos mortos, especialmente por ocasião da vinda do Senhor Jesus em glória. E o apóstolo Paulo escreve para reparar também as deficiências da fé daqueles irmãos no que diz respeito à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Havia ainda outros problemas, como nós podemos perceber na carta, acerca da relação, podemos perceber uma certa tensão entre a liderança da igreja e membros da igreja. Podemos perceber também alguns outros problemas decorrentes de alguns conceitos e compreensão equivocada acerca da segunda vinda do Senhor Jesus, o que estava conduzindo alguns membros da igreja a uma atitude fanática. Alguns estavam abandonando os seus empregos, estavam deixando de trabalhar na expectativa de uma vinda imediata do Senhor Jesus. Alguns estavam abandonando seus empregos, deixando de trabalhar, ele já vai voltar mesmo, então para que a gente vai se meter nisso? Então alguns estavam abandonando seus empregos. O apóstolo Paulo foi obrigado a escrever, dizendo: meus irmãos, não é assim que nós devemos proceder. Não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar como um ladrão que chega numa casa de surpresa e não anuncia a sua vinda para aqueles que não vigiam. Mas para o crente não temos que nos preocupar com isso. Nós vamos viver vigiando o tempo todo, com operosidade, vivendo não apenas a nossa cidadania celestial, mas de maneira abundante e responsável a nossa cidadania aqui nesse mundo, até que o Senhor Jesus volte em glória. Mas assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa sua carta, que com a graça de Deus, essas cartas, que com a graça de Deus, nós estaremos estudando e procurando extrair daqui lições importantes e preciosas para a nossa vida. Quando nós pensamos que vamos estudar um livro escrito há 2000 anos atrás, alguém pode pensar: mas será que esse livro contém lições relevantes para a nossa vida, nós vivendo aqui em pleno século XXI? Mas quando nós apenas pensamos em assuntos como esses que nós estivemos mencionando aqui, que dizem respeito à relação entre irmãos na igreja, que dizem respeito à vinda do Senhor Jesus em glória, que dizem respeito à conduta moral, ao perigo da impureza e da imoralidade na vida da igreja, como influência da sociedade pagã em que aquela igreja se encontrava, logo nós percebemos que os assuntos aqui tratados são de interesse não apenas da igreja de Tessalônica, naquele primeiro século da história da igreja, mas são interesses da Igreja Presbiteriana Central do Pará, aqui em Belém, no século XXI. E que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, durante esses estudos. E eu me aproximo dessa carta com os propósitos que o apóstolo Paulo tinha em mente. Por um lado, para expressar aos irmãos a minha gratidão e a minha alegria pela maneira como muitos têm caminhado durante esses anos em que Deus nos tem concedido a graça de vivermos juntos e de comungarmos juntos o mesmo evangelho e a mesma fé. Com o propósito de encorajar os irmãos, dizendo: tá bom, mas não pode parar aqui. É preciso caminhar, é preciso avançar. O amor abnegado tem que ser mais abnegado ainda. A fé operosa tem que ser mais operosa ainda. E a nossa esperança tem que ser cada vez mais firme nas promessas acerca da consumação da obra salvadora de Deus através do seu Filho, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, irmãos, com a esperança de reparar algumas possíveis e prováveis deficiências da vossa fé, para que com a graça e a misericórdia de Deus sejamos cada vez mais
instrumentos úteis nas mãos do nosso Salvador, para a promoção do seu reino e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome aqui na nossa cidade de Belém. Que Deus nos abençoe.